Davi está com muito prestígio com o rei Saul. Aonde quer que Saul vai, ele leva Davi como prudência. E também, como vocês viram, o tempo passou e Saul agora pôs Davi sobre homens de guerra, e todos o aceitaram muito bem, até também os seus próprios servos. Mas, porém, chega um dia que eles vão voltarem da guerra e Davi, após ter ferido muitos filisteus, as mulheres agora que gritavam o nome de Saul, saem ao encontro deles cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música, como sempre fizeram. Mas só que agora elas cantam diferente, algo que chama a atenção do rei Saul, porque elas dizem: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul então começa agora a ter ciúmes de Davi. Ele se indigna muito porque aquela palavra parece mal aos seus olhos e diz: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E começa a lhe despertar e a desconfiar do que realmente está por vir. Por essa razão, Saul, nesse episódio, vai atrás de Zeruia pedir informações sobre Davi. Afinal, Davi é meio-irmão de Zeruia, como sabemos. Começa então a saga da perseguição de Saul a Davi. Para entendermos melhor tudo isso, vamos ler em 1 Samuel, no seu capítulo 18, do verso 9 ao 30, que nos diz assim as Escrituras Sagradas. E, desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso Saul disse a Davi: Eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher, se-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel, para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois,
consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? E os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os servos de Saul essas palavras a Davi. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu com os seus homens, e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul, e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Então, pessoal, como vimos aí, Saul agora vai começar a sentir ciúmes de Davi. Vai perceber, que ele realmente é o escolhido para ocupar o cargo dele. Por essa razão, irá perseguir de todas as formas e tentar pôr ele na frente de batalhas para que morra e tudo mais. Mas, porém, sabemos que Deus é com ele. Por essa razão, ao contrário do que Saul espera, Davi, na verdade, vencerá guerras e mais guerras. Isso porque Deus é com ele. Agora quero ouvir sua opinião. O que você está achando dessa nova fase de reis? O que você está achando de Davi? Quero muito ouvir sua opinião. Deixe também seu like e o seu comentário. E se ainda não se inscreveu no canal, queira se inscrever e ative também o sino de notificações para ser avisado pelo YouTube quando eu postar um novo vídeo aqui no canal. Obrigado, até o próximo vídeo.